Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live Fazer Diferente. Você já me conhece, eu sou o Adriano Medeiros e nós estamos utilizando aqui vários contatos que eu tenho no Brasil e no mundo para falarmos dos mais variados temas. Desta vez, a minha convidada, ela já é minha sócia na área de consultoria ambiental e na área de consultoria também em Brasília. Ela é engenheira ambiental, ela é especialista em saneamento básico, consultora ambiental da L Soluções Integradas, no qual eu também faço parte, e também é uma parceira de longa data. Além de ser caxiense, leva as questões ambientais muito a sério. Recebo com vocês a minha querida Ana Lima. Tudo bem, Ana? Opa, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você, os nossos ouvintes, para falarmos de um assunto tão interessante que é o nosso meio ambiente, saneamento básico, qualidade de vida. Exatamente. Primeiro, te dizer que é uma satisfação imensa, já faz alguns dias aí que a gente se vê, alguns meses. Você que já é uma amiga de longa data, tem uma experiência incrível na área de saneamento básico, já foi consultora também para alguns parlamentares no Congresso Nacional, e também é consultora e criadora de projetos para prefeituras, né? A primeira coisa que eu queria começar te perguntando logo, né, a falta de compromisso de gestores públicos com a saúde pública. Você acha que o lixão de Caxias tem jeito? Tem jeito, tem muito jeito e só depende de todos nós. Não é um processo fácil, não é um processo rápido, mas é um processo possível. Se os governantes, os nossos gestores públicos, se eles se interessarem realmente pela causa, tem jeito. É fazer o dever de casa, né? Como você é sabedor, em Brasília o que eles querem muito é documentação, papel, algo já palpável, começado. Infelizmente, nós temos perdido muitos recursos, porque as prefeituras elas não fazem o dever de casa. Certo. A equipe está botando uma foto aí na tela, eu acredito que deva ser alguma ação que você participou, né? Você é bem ativa também nas redes sociais, muita gente não sabe, né, mas você e eu, nós somos sócios em uma consultoria, né, em Brasília, que a gente está transferindo agora as atividades para o Maranhão, né? Então, a primeira coisa que eu queria, a segunda coisa melhor, né? Você já esteve aí na linha de frente de diversos projetos ambientais em Brasília, você que tem lá você faz um acompanhamento, né, no lixão da estrutural. Eu queria logo perguntar para você, o lixão de Caxias, ele precisa ser retirado do local onde ele está, ou ele precisa ser, ou ele, no local onde ele está hoje, ele consegue resolver, ele consegue trazer os benefícios que um lixão necessita ter? Nós acompanhamos todo o processo em transformar desativar o lixão da estrutural. Hoje nós temos um projeto lá de ação social na estrutural. A situação da estrutural, como todo e qualquer terreno próximo, é lamentável, né? Não é diferente daqui de Caxias, onde a população tem sérios prejuízos, que é a questão da saúde pública, porque onde fica o lixão, com certeza não é um local para ser habitável. E assim como Caxias, Brasília também, estrutural, está muito próximo das residências, apesar de ser proibida aquela questão toda, mas aconteceu, né? Foi um processo muito longo, mas no início de 2018, finalzinho, tal, 2017, houve a transição e isso foi um avanço muito grande. Infelizmente, o aterro sanitário de Brasília hoje sofre alguns problemas, porque questão mesmo estrutural, apesar de ser capital, apesar de ter passado anos e anos para acontecer essa transição, ainda foi de forma assim não tão tranquila, mas eles fizeram o dever de casa, né, que é realmente procurar fazer as cooperativas, que é uma das questões principais, que é interessante a gente estar falando aqui, porque existe todo um processo.
Hoje mesmo estávamos falando com algumas pessoas influentes da nossa cidade e explicando para ele, não é a questão de você chegar e dizer eu quero um aterro sanitário. Aterro sanitário já fica lá na ponta. Aterro sanitário é o resultado de todo um trabalho feito, né? Você sabe disso, que acompanha de perto os nossos projetos. Projeto belíssimo, né? O edital sai, infelizmente as prefeituras do Maranhão, na verdade do Nordeste, perdem todos os editais. Por quê? Porque não cumprem o dever de casa, porque eles só pensam em querer o aterro, quando, na verdade, não é só o aterro. Para vir um aterro, nós precisamos ter coleta seletiva já acontecendo, ou seja, a cooperativa já instalada, todo aquele processo que é necessário para que seja instalado um aterro sanitário. Que ainda não é uma realidade, né? Que ainda não é uma realidade em Caxias, né? Não existe uma cooperativa organizada, não existe uma coleta seletiva propriamente dita, né? Dos plásticos, do alumínio, dos resíduos orgânicos, para poder começar a pensar em um aterro sanitário, né? E nós Você não teve temos em Caxias, não foi isso? Você teve em Caxias, fez um estudo de gravimetria acerca do lixo produzido em Caxias. Está mais ou menos quanto tempo que a gente fez isso, Ana? Eu não... Acho que está com uns 2 anos, mais ou 2 menos, anos, né? né? Que a gente fez aquela pesquisa para saber qual a situação do resíduo sólido, né, em Caxias. Nós fizemos esse trabalho, tivemos a oportunidade de conhecer vários catadores, vários pontos aqui em Caxias que coletam resíduo, mas o que nós não temos é um apoio. Recurso do governo federal tem muitos recursos, mas como eu te falei, nós temos que fazer o dever de casa, estruturar. Caxias, uma cidade com mais de 160 mil habitantes, não tem uma cooperativa. No Maranhão, a questão das cooperativas, pouquíssimos municípios, não chegam 10 municípios que têm cooperativa. E onde tem a cooperativa, não tem incentivo do governo. O que nós temos onde nós temos mais cooperativas é em São Luís, né, que já vem fazendo um trabalho mais ostensivo na questão da coleta de resíduos sólidos. Infelizmente, ainda não chegou nem a 70%, mas eles já fazem um trabalho, né? Eles levam todos os resíduos, todo o lixo, na verdade, vai muito mais que lixo, né, para o aterro sanitário de Titara, em Rosário, né, qual nós já trabalhamos também lá fizemos um trabalho belíssimo lá de triagem no aterro sanitário da Titara, acompanhando um projeto, um plano de resíduos sólidos para Rosário. Então, tivemos a oportunidade de ver aqueles caminhões chegando sempre, né, lotado, onde a gente podia ver papelão, um monte de coisas que poderiam não estar indo para o lixão, vindo de São Luís, porque a coleta seletiva não é feita corretamente. Mas eles começaram o processo, estão de parabéns, e as cidades do interior têm que também olhar para esse lado, né, que é o primeiro processo. O que realmente, para acabarmos com o lixão de Caxias, o que é necessário? Passar por todos os pontos. Eu gostaria, primeiro, que é o seguinte, a equipe conseguiu separar um vídeo de 2 anos atrás de uma das suas visitas especificamente para o lixão, né? Para quem não sabe, a Ana é caxiense, mas a Ana passou muito tempo trabalhando em Brasília na área ambiental, prestando consultoria para alguns parlamentares no Congresso Nacional. Você acha que ela passou muito tempo lá. Nesse meio período, a Ana também instituiu a L Soluções Integradas, que é uma empresa de consultoria, de estudos ambientais, que faz estudo de engenharia, de licença ambiental, tudo na área ambiental ela faz. Essa empresa dela é uma empresa que eu também faço parte na área jurídica. A gente eu acompanho ela em alguns estudos, ajudo também a montar alguns projetos junto com ela. Então, a gente é sócio nesse projeto. O que acontece? Há uns 2 anos atrás, a gente fez um estudo aqui no município de Caxias, gravamos vídeos, inclusive constatamos algumas irregularidades sobre o descarte de alguns produtos infecto-contagiosos, nesse caso eram os produtos, os produtos que vinham dos hospitais, né, Ana?
A gente fez, inclusive, essa comunicação às autoridades municipais, e posterior, se eu não me engano, ano passado, finalzinho do ano passado, a ANA conseguiu a abertura de um edital que ia contemplar vários municípios no interior do Maranhão, no Nordeste como um todo, e ela foi uma das pioneiras que fez um projeto para desenvolver o aterro sanitário na cidade. Eu acho muito justo a gente dar crédito para as pessoas, tá? E acho que o projeto era mais ou menos... Você recorda quanto era o projeto? Só para eu poder situar o pessoal que está assistindo. Foi um projeto que o Ministério do Meio Ambiente abriu o edital para construir, fazer a questão dos galpões para coleta seletiva e fazer a gestão dos resíduos sólidos. Nós fizemos, poderia fazer de 1 milhão a 5 milhões, nós fizemos um projeto para Caxias aproximadamente de 4 milhões, fizemos Caxias e outros municípios, entre os outros municípios, só um foi contemplado, né? Aliás, foi chamado, né, para concorrer, porque estava com toda a parte burocrática, né, de plano, já tem o aterro sanitário, era mesmo para trabalhar a gestão de resíduos sólidos, mas infelizmente também perdemos, porque faltava documentação jurídica da prefeitura, as contas não estavam em dias. Esse é um dos problemas. Fora os problemas que as prefeituras não se interessam muito para ter toda a documentação, tem essa questão, né, de prestação de contas que às vezes deixa a desejar. Mas foi contemplado, e infelizmente nós não conseguimos devido a isso. E Caxias, se não me engano, foi quase 4 milhões, que ia ajudar muito. Mas o que fez a gente perder para Caxias? Porque Caxias não fez o básico. O que é o básico? Um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos atualizado, de acordo com as normas técnicas, nós não temos, infelizmente. Nós não temos também a cooperativa, nós não trabalhamos hoje com coleta seletiva, nós não trabalhamos educação ambiental. Então, são vários itens que um edital exige que nós não temos. Caxias, infelizmente, perdeu por não ter feito, que é isso que eu falo, Adriano, a gente sempre conversa, não ter feito o dever de casa. E se os gestores não se atentarem para isso, nós sempre vamos perder recurso. O recurso tem. Eu te mandei, inclusive, um edital da Caixa Econômica, 30 milhões, que a Caixa Econômica abriu um edital agora para os municípios fazerem os consórcios. Nenhum município do Maranhão vai poder concorrer para esse edital. Nenhum. A Ana eu estou sempre atualizada em relação aos municípios, a documentação de resíduos sólidos, que é realmente a minha área, que é saneamento básico, mas nenhum. Por quê? Porque não fizeram o dever de casa. Tem algumas imagens que a equipe está colocando aí. Essas imagens foi de uma das visitas que nós fizemos no lixão em 2017, né? Sim. Na época a gente... e aí, me parece, eu não me recordo desse senhor, o nome dele, mas ele é um catador, e ele estava relatando aí esse processo de separação, né? Porque hoje o lixão de Caxias não tem... Hoje é um lixão, hoje não tem o aterro sanitário, né? Não existe a coleta seletiva, que é a divisão do plástico, que é a divisão do vidro, que é a divisão dos produtos que podem ser comercializados para uma outra empresa, né? Agora, eu queria te perguntar o seguinte, o lixão de Caxias, hoje, aonde ele está, ele precisa ser retirado da onde ele está e ser implantado em um outro lugar, ou o lixão, aonde ele está, ele pode passar por um processo de adequação e começar a atender às demandas do governo federal? Onde ele está, ele vai ter que ficar, né? Isso dentro das normas técnicas, né? Tem que fazer todo um processo para ele deixar de ser lixão, né, ou seja, deixar de depositar os resíduos sólidos, porque hoje não é depositado só lixo, né? No lixão é realmente depositado tudo. Quanta riqueza nós não temos enterrado aí no Tesouro. Então, tem que cancelar, fechar, fazer um tratamento, né, que dentro das normas técnicas, e realmente instalar o aterro sanitário. Isso com todos os critérios necessário. E os primeiros passos são esses. Se nós não adequarmos
as normas, a documentação, ao protocolo, nós nunca vamos trazer um aterro sanitário para Caxias, porque tem que ter, primeiro, fazer toda a parte burocrática. E um dos primeiros passos é a cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa ela vai ter condições de levar o projeto adiante. O governo federal ele vai investir com a verba para a implantação, o governo municipal vai investir com verba para ir aí uns 2, 3 anos, inclusive esse é o que o edital, os últimos editais têm proposto, e depois dos 3 anos, quem vai alavancar, quem vai continuar com o projeto são as cooperativas. Mas onde estão as cooperativas? Se está tudo tão desorganizado. Então, tem que começar do básico. O Maranhão em si, hoje, inclusive, eu te falei também que nós perdemos o recurso, tanto agora nesse último edital, como o edital que teve em 2018, em todos os anos. Nós perdemos para quem? Nós perdemos para Sul e Sudeste. Por quê? Porque eles têm toda a documentação, eles têm as cooperativas, eles já fazem, mesmo aqueles municípios pequenos, eles já fazem em pequena escala a gestão de resíduos sólidos, que é a coleta seletiva, que é a educação ambiental com uma ONG, ou com um trabalho assim, não aquela coisa grande, mas o governo federal quer saber se depois que ele cancelar, ou depois que acabar o recurso do governo federal, se o município tem condição de levar adiante. Porque um dos maiores erros que o governo federal fez foi em 2012 até 2014, 2015, muitos lixões foram desativados e foram construído aterro sanitário, principalmente em São Paulo, no estado de São Paulo. E hoje o que acontece? Esses lixões, esses aterros sanitários, hoje são aterros controlados, ou seja, são lixões. Então, é isso que o governo federal não quer, por isso que ele vai investir em prefeituras que têm condições de levar os projetos adiante. Entendi. Ana, o que eu queria perguntar agora para você? Como é que você acha, a gente tem recebido uma série de denúncias acerca de itens, né, que estão sendo utilizados agora nesse processo nesse processo de quarentena, né, como luvas, máscaras, materiais descartáveis, e eles estão indo diretamente para o lixão, certo? Eles não estão sendo descartados de forma adequada. Qual seria o meio adequado para poder descartar esses itens? O meio adequado seria incinerar, né? Mas onde iremos fazer isso? Nós temos Teresina, o mais próximo. Mas quanto não custa para os cofres públicos levarem esse resíduo? Então, infelizmente, eu não fui esses tempos no lixão, no Teso Duro, mas eu acredito que se nós formos lá, nós vamos ver a realidade de antes, de 2 anos, 3 anos atrás. Entendi. E o consórcio, aqui para resolver, a gente conseguiria ter um consórcio que pudesse efetivar essas necessidades? Porque aí, já que você está me dizendo o seguinte, você está me trazendo o seguinte cenário, né? E eu também quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo que vocês podem mandar suas mensagens para nós. O Nunes Pereira, peso pesado, já mandou aqui um oi. O Nunes Pereira diz parabéns pelo tema. Vamos lá, vamos participar que a gente já está aqui. Você disse o seguinte cenário, né? Na mesma medida que o governo federal tem recurso para trabalhar na área ambiental, você disse que os municípios não têm uma estrutura adequada no sentido de documentação, não tem um plano, não tem uma lei específica votada, não tem um regulamento, não tem uma regulamentação dentro do município. Qual que seria o caminho? O caminho seria fazer um consórcio entre os municípios, por exemplo, Caxias, São João do Soto, Aldeias Altas, Timon, essas cidades vizinhas aqui, para a gente poder conseguir diminuir esse custo, ou hoje seria muito mais burocrático, né, porque falando dentro da esfera legislativa e executiva, formar e formalizar todas as necessidades e requisitos para poder trazer esse dinheiro do governo federal. O que é mais barato hoje? Adriana, eu tenho participado de vários congressos, vários encontros, vários seminários
em relação a resíduos sólidos, a gente tem visto que a solução para os municípios são os consórcios. Caxias, por exemplo, por mais que tenha uma população mais de 100 mil habitantes, mais de 150 mil habitantes, uma quantidade exorbitante de resíduos sólidos diariamente, mas nós não temos condições de fazer um aterro sanitário e gerir sozinhos. Caxias não tem, então tem que ter essa parceria, porque inclusive nós temos um projeto antigo, que é o projeto Consórcio de Imbiras, que é um projeto lindo de resíduos sólidos, mas os governantes não levaram adiante e ficou por isso mesmo. Todos ficaram empolgados na época, eu participei de algumas reuniões, inclusive aqui em Caxias, com o secretário de Meio Ambiente da época, com a gestão da época, aquela coisa toda, mas não saiu do papel. E isso tem nos preocupado, porque se nós não nos unirmos para fazer o consórcio, vai ser bem difícil, bem complicado. Por exemplo, São Luís. São Luís, mais de 1 milhão de habitantes, e se não fosse a questão das cooperativas, da questão toda, de pegar esse resíduo, levar para Rosário, seria bem complicado. Hoje nós temos 5 municípios, 6 municípios, na verdade, porque Raposo também passou a depositar os seus resíduos no aterro da Tintara, lá em Rosário. São esses municípios que estão fazendo um trabalho assim paliativo, não 100%. Por quê? Porque não estão cumprindo 100% as regras que devem ser. Hoje nós temos, como eu te falei, que eu passei mais de uma semana direto ali no aterro da Tintara, e via caminhões e mais caminhões despejando resíduos recicláveis no aterro, ou seja, pagando, certo, para depositar o seu ouro. E dá vontade de chorar quando a gente via aquela quantidade de papelão chegando, aquela quantidade de plástico. Mas o que nós podíamos fazer? Porque a base não foi feita corretamente, porque as pessoas não fizeram a seleção, porque enquanto a população não entender que nós precisamos fazer a seleção dos nossos resíduos em casa, não deixar somente lá para a ponta, que seria lá no galpão, da coleta seletiva, mas todos têm que fazer em casa. É tão simples você pegar um resíduo para o lixo, que no caso seria, vamos dizer assim, um molhado, e fazer um outro baldezinho para os secos. Já ia nos ajudar muito. O meio ambiente já ia agradecer. Basta você fazer isso. Na minha casa, há anos eu faço isso. Muito tempo antes de começar essa questão da coleta seletiva, eu já fazia. Então, isso é importante. É uma atitude simples, mas você vai ter 2 sacolas. Uma sacola é lixo e a outra sacola é resíduo, é ouro, é dinheiro, é o que vai movimentar a nossa cidade. Principalmente agora, nós estamos entrando aí, com certeza, numa crise sem precedentes. Pronto, você falou uma coisa essencial. Primeiro, vamos mandar aqui um oi para o pessoal que está chegando. O Sérgio Aguiar, minha saudosa e amiga Ana Lima. Grande Sérgio, meu parceiro aí. De uma entidade, de ambiental dos mananciais, né? A ADEMAC, que eu faço parte também da ADEMAC. Nós trabalhamos diretamente com os mananciais aqui em Caxias. E tem sido um trabalho bacana. A Lu, ela é caxiense, está lá em Brasília. Um abraço aí para as pessoas que estão nos prestigiando. E que depois também terão oportunidade. Eu vou editar essa live, colocar lá no nosso canal, Ana Lima Ambiental, lá no YouTube. Nos procure, faça lá sua inscrição, dê o seu like. Então, já que você falou sobre a questão economia, Primeiro, a gente sabe que nós vamos vivenciar agora nos próximos anos uma crise econômica muito grande, não tem para onde correr, as projeções de todos os economistas no mundo inteiro dizem isso. Você acha que o lixo pode ser uma solução viável para tirar as pessoas da crise econômica, Ana?
O resíduo sólido tem sido, em muitas cidades, solução para muitas pessoas que não são simplesmente catadores de lixo, mas são empreendedores. Eu faço parte de um grupo grande do Brasil, que nós somos empreendedores, pessoas que tiram daquilo que muitos dizem que é lixo, porque lixo não presta, tiram algo valoroso. E é isso que nós temos que fazer com que a população entenda. Não jogue dinheiro fora. Você pode, além de estar ajudando milhares de pessoas, está ajudando também o meio ambiente. Então, é uma das questões fortes para alavancar a economia, desde que seja cumprida, porque aí nós podemos entrar em um outro ponto que hoje nós estamos tendo um debate, que é a incineração, dos resíduos, porque se nós formos entrar para aí, nós vamos ver que lixo não vale a pena incinerar, porque o lixo não tem combustão, mas aí eles vão colocar resíduos, e os resíduos vai ser um prejuízo, principalmente para hoje os catadores, os empreendedores dos recicláveis. Entendi. O professor Imaté chegou aqui e disse o seguinte, ele botou aqui um comentário. Amigo. Ele botou o seguinte, o professor Imaté já participou dessa live aqui conosco, a live Fazer Diferente, eu estou convidando vários amigos, pessoas de vários setores. Ana e Adriano, boa tarde, cumprimento pela iniciativa. Bem, é pública e notória a má vontade dos gestores no município de Caxias em participar de elenco de políticas públicas de interesse coletivo, ou seja, bem-estar social de nossa população. Seria muito os programas solenemente abandonados, são muitos, dos resíduos sólidos. É só a ponta do iceberg. Em dos territórios da cidadania, na modalidade urbana, do aeroporto regional, da revitalização do Riacho Ponte, entre outros. Aí ele faz uma citação aqui, porque o professor Imaté também, além de ser um pesquisador nato, ele tem conhecimento muito grande em diversas áreas. E aí ele cita aqui que essas políticas públicas que hoje poderiam estar, por exemplo, minimizando o problema do lixão de Caxias, porque hoje tem TAC assinado, termo de ajustamento de conduta entre o município e o Ministério Público. Hoje tem entidades de representação que já entraram com pedidos para extinção. Hoje tem a lei federal que já finalizou o prazo para que pudesse acabar com esse modelo de lixão no qual nós temos hoje, onde se joga tudo, sem nada, sem nenhum preparamento, sem nenhuma seleção, joga tudo como se fosse literalmente um monte de lixo, um por cima do outro, e passa sua retroescavadeira e vai jogando aquilo para dentro do buraco que nós temos em Caxias. Então, assim, todas as possibilidades viáveis, todas as possibilidades legais já foram descumpridas até aqui. Então, eu fico me perguntando assim, Ana, por quê? Se nós já superamos todas as barreiras legais, já teve o Ministério Público participando dessa discussão, já teve outras entidades, tem autoridades tentando debater de frente com isso aí, servidores públicos, outras pessoas, e os gestores não acabam com o lixão, eu só consigo reconhecer isso como má vontade. Porque é muito mais caro hoje, por exemplo, pagar uma multa do termo de ajustamento de conduta do município do que fazer um projeto a longo prazo, porque a gente sabe que também não é da noite para o dia, você como consultor ambiental pode dizer isso melhor do que eu, para que gradativamente venha a ser implementada uma pequena taxa de coleta seletiva no município, para que venha a ter um caixa, um fundo, para se trabalhar isso. Eu vou te perguntar o seguinte, depois desse adentrozinho aqui. Nós estamos montando um plano de governo onde a gente acredita que a Secretaria de Limpeza Pública ela tem que se unir com uma superautarquia. Porque é um tema público e notório que precisa ter uma atenção especial, e uma secretaria não consegue dar essa atenção especial. Então, a gente pensa, por exemplo, eu e o pessoal do meu partido, que a gente tem que criar uma superautarquia. Inclusive, já foi debatido numa outra live. O nosso pré-candidato também aceita essa ideia, que é pegar o SAAI, o esgoto e o lixo e transformar isso numa autarquia da administração indireta para poder cuidar de tudo isso. Você acha que esse pode ser um caminho viável para a gente solucionar o problema?
É uma das soluções, né? Seria muito bom, porque vai, como você mesmo falou, vai dar força, né? Porque hoje a Secretaria do Meio Ambiente não é a que trata de saneamento, né? Nós temos uma outra secretaria que é paliativa a essa, que é... Então, é uma questão assim, responsabilidade não é tua, responsabilidade não é minha. Na verdade, a responsabilidade, sempre vão estar passando a responsabilidade para alguém. Essa seria, sim, com certeza, uma das possibilidades. Eu também dou todo o apoio, que depender de mim aí no plano de governo. É uma das possibilidades, porque vai dar força, né, para que a gente possa estar resolvendo essa questão, esse problema mais de frente. Mas tem uma coisa que você falou aí no seu comentário, que não basta só dizer, né, nós tornamos a falar que não basta só dizer que o aterro sanitário é a solução. Lógico, essa é a solução. Mas para chegar a essa solução, nós temos todo um caminho a percorrer. Inclusive, acho que foi o professor Imateia que falou, né, que os gestores não estão tão compromissados com essa questão. Porque é tão simples, agora não envolve dinheiro. Eu preciso de tanto para fazer um aterro sanitário. Não é a questão. Esse tantos de milhões que nós precisamos para o aterro sanitário, nós temos. O que nós não temos é a consciência do hoje, do agora. O que eu preciso fazer para ter tantos milhões para a construção do aterro? Eu preciso fazer a base. Por exemplo, você fazer uma casa, você precisa da estrutura, né, embaixo. É isso que o governo federal quer. O governo federal tem recurso. No final, há 2 anos, foi enviado para a Imperatriz mais de 22 milhões para o aterro sanitário. Para o aterro sanitário. Não temos dinheiro? Nós temos dinheiro. O que falta é gestão. Certo? É olhar para esse lado ambiental. Eu tenho alguns amigos que dizem assim, Ana, eu não vou me envolver com isso porque essa questão aí não dá voto. Realmente. Pode ser que você tenha toda razão. Não dá voto. Por quê? Porque muitas pessoas não têm consciência do valor que é isso. Valorizar uma pessoa que vai lá na frente e dizer, olha, meio ambiente é importante sim, porque se não tiver saneamento básico, você não vai ter saúde. Em vez de estar gastando lá na ponta com UPA, com SUS, com isso, eu posso gastar aqui com saneamento básico, onde várias pesquisas já garantem isso. Mas nós não temos essa preocupação. Então, quando a gente encontra alguém, Adriano, que queira falar sobre o meio ambiente, a gente vai correndo, nós queremos, tá? Pois é. A Dayana já mandou uma mensagem aqui, que é outra companheira do partido também, nosso pré-candidato também a prefeito. A Ana está aqui como minha convidada, como consultora técnica. Eu que estou dando aqui um adentrozinho em relação à política. A Dayana também já discutiu isso com outro colega nosso lá da Bahia, que também é especialista na área de saneamento básico. A gente acredita, Ana, que é viável pensar em saúde preventiva tratando diretamente de saneamento básico. É uma visão muito clara. Aí o Sérgio mandou aqui, o Sérgio também mandou um textão enorme. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui. Há uma vontade do poder público no município de Caxias em fazer algum tipo de mobilização relacionada à questão ambiental que envolve a cidade. Apenas vejo em matéria o município fazendo saudações em que Caxias é terra das águas cristalinas. Existe realmente essa água cristalina que eles intitulam em matérias? Outro fator preocupante é o descarte irregular desses resíduos sólidos que atingem os moradores do entorno do lixão, que prejudicam os nossos mananciais. Aí ele fala diretamente, né, dessa área que ele atua, que é na proteção dos mananciais da região dos Cocais, né, Caxias. Nós temos realmente uma cidade de muitos afluentes e também de muitas nascentes, né? A gente tem aqui o Rio Itapecuru que passa por aqui, passa até... Nós somos parte deste caminho do Rio Itapecuru e nós temos outros afluentes que são nascidos aqui dentro da cidade de Caxias. Você acredita, por exemplo, falando aqui sobre a fala dele,
esse título de águas cristalinas, ele ainda condiz com a realidade do município? Caxias tem águas belíssimas, né? São uma das melhores da redondeza do Maranhão, né? À toa que nós temos algumas empresas aqui que vieram exatamente atrás da nossa água, né? Por ser uma água cristalina. E o Sérgio tem razão quando ele fala isso, principalmente porque nós conhecemos ali a realidade do Riacho São José, onde o lixão deságua os seus resíduos exatamente nas margens do Rio São José. E hoje nós não temos mais um rio de água cristalina, nós não temos mais um riacho, mas nós temos um aterro sanitário, né? Ou, aliás, nós temos um lixão desaguando nas margens do Rio São José, do Riacho São José. E isso é triste, porque olhando para o Riacho São José há anos, onde a gente tomava banho, lavava roupa, era tudo muito lindo, tudo maravilhoso, hoje nós temos muito chorume ali descendo naquela região ali, é bem triste, né? Eu tenho acompanhado principalmente ali na Matadouro, onde você tem a oportunidade de ver muita coisa, muita atrocidade, sacolas, fora o próprio resíduo mesmo, líquido que desce ali, atingindo não somente a população, por isso que é interessante quando a gente fala do lixão, a gente não está falando somente do peso duro, mas nós estamos falando de praticamente a metade da população de Caxias, porque não todos, porque todos nós sofremos, né, juntos com essa situação. Lembro de uma reportagem que você fez, um vídeo que você fez, mostrando na época da seca, a fumaça, né, lá do aterro sanitário. Então, atinge todos os níveis do solo, do ar, um lixão. E nós temos muitos lixões, infelizmente, no Maranhão, nós temos somente um aterro sanitário, né, que eu já comentei aqui qual é o aterro sanitário, e o restante é tudo lixão. Nós não temos nenhum aterro controlado, infelizmente, porque o aterro controlado já ajuda aí muita coisa, não é a solução, mas é um paliativo. Quando nós estamos no estágio de aterro controlado, é porque também nós já estamos cumprindo a outra etapa, que é a gestão de resíduos sólidos, que é a questão de fazer a coleta seletiva, a educação ambiental. Educação ambiental é fundamental. Eu também sou pedagoga e sei que perpassa por aí a questão resolver o problema dos resíduos, resolver o problema do lixão. Porque se nós tivermos um aterro sanitário, mas não tivermos a educação ambiental, tudo continua como antes. É questão de tempo para que esse aterro vire um lixão ou um aterro controlado. Essa é uma das preocupações nossas, né, dos ambientalistas. Não é uma preocupação tão grande dos gestores, mas é uma preocupação do ambientalista. Para não retornar, para não jogar o dinheiro fora do contribuinte. O pessoal diz que o meio ambiente não dá voto, né? O que eu acho impressionante, aí a Dayana Moura, doutora Dayana, disse o seguinte: não consigo entender como um gestor fecha os olhos para um problema que atinge quase metade da população. Nós somos uma população de mais de 168 mil habitantes, de acordo com os últimos dados do IBGE. Se nós estamos tratando aí de mais da metade, nós vamos ter, no mínimo, 70 a 75 mil pessoas diretamente atingidas pela fumaça, pela a falta de saneamento básico, pelo problema que o lixão gera em toda aquela região ali do Alto do Ipem, que é uma região de grande aglomeração, que moram mais de 15, 20 mil pessoas naquele entorno. Nós temos um residencial ali, o Eugênio Coutinho, que também foi feito e também está à mercê do lixão, porque o lixão fica exatamente no meio agora, né? Na sua opinião, Ana, o aterro sanitário de Caxias, para ele começar a produzir algum efeito positivo para o povo, que até agora só é efeito negativo. A fumaça intoxica as crianças, os idosos acabam tendo problemas pulmonares, respiratórios, a fumaça acaba, enfim, toda essa questão, aí vem os insetos, vem os pernilongos, vem a dengue, que tudo começa dentro dos focos, né, esses focos por ali. Você acha que o lixão de Caxias hoje tem que ser fechado de forma imediata? Nós já teríamos que ter fechado o lixão em 2012, né? Então, estamos atrasados. Bastante atrasados, né? É uma questão,
é urgente, mas eu te falo que essa urgência tem que ter para fazer o dever de casa, Adriano. É fazer o dever de casa. É tão simples você atualizar, porque nós já estamos praticamente com o nosso plano de gestão integrada de resíduos sólidos municipal desatualizado, e também nós não temos a credencial que... Você sabe que eu conheço muito bem o Plano Municipal de Gestão Integrada de Caxias, e não está dentro da lei de resíduos sólidos, e isso complica lá na ponta, né? Você sabe disso. E fazer esse dever, montar a cooperativa, fazer uma coleta, fazer educação ambiental, porque o município pode fazer isso. Ana, nós não podemos fazer isso de imediato. Vamos começar com o bairro, vamos implantar em um bairro, vamos implantar em uma quadra, vamos trabalhar com os condomínios, né? Nós já temos condomínios aqui na nossa cidade, vamos trabalhar com condomínio, a coleta seletiva, vamos dar apoio para uma ONG, para que a ONG possa fazer essa coleta seletiva, vamos falar com os mais de 20 pontos de resíduos que nós temos aqui na nossa cidade, que hoje eles vendem para Fortaleza, para São Paulo. Nós temos resíduos que saem daqui até para a China, né? Então, por que não falar com essas pessoas para que eles possam aumentar a demanda, para que os catadores possam ter mais condições de trabalho, porque nós já fizemos várias visitas, né, lá no lixão, e a gente vê que a condição de trabalho para o catador é complicada. Às vezes, no Natal, eles lembram e levam a cesta básica, levam isso, levam aquilo. E o que nós estamos vendo, eu não fui esses últimos dias lá, mas as últimas vezes que eu fui, é que quando chega o caminhão, né, são vários caminhões durante todo o dia, aí o trator já vai e já quer logo se livrar daquilo. Não dá nem a possibilidade, Adriano, do catador ir lá tirar o seu resíduo. E isso eu sou contra. Já que, mesmo que não tenha coleta, mas é porque o catador vai se expor. Gente, ele precisa comer. E é dali que ele tira seu sustento. Eu conheço vários lixões do Maranhão, eu já fiz um trabalho em vários lixões do Maranhão, né, para uma pesquisa que a gente estava fazendo em 2018, início de 2018, foi um trabalho belíssimo, tive a oportunidade de falar com pessoas que já trabalham há 30, 40 anos em lixões, criaram a família, criaram tudo, mas que chegam no momento desse, eles querem se livrar do resíduo, enterram dinheiro. É isso que a gente viu lá. E isso é a realidade, infelizmente, em todos os lixões. É um processo, isso que eu estava falando, eu acompanhei a transição lá de Brasília, lá da estrutural, e a estrutural nós tínhamos mais de 3 mil catadores. Alguns foram para as empresas, né, de coleta seletiva, e outros não, porque não foi possível alocar todo mundo. Então, essas pessoas hoje, elas estão com dificuldade, passando fome lá na estrutural. E nós fazíamos um acompanhamento dessas famílias lá na estrutural, que antes trabalhavam no lixão da estrutural, e hoje estão desempregados porque não tem mais o lixão da estrutural. E isso é uma outra questão que, para o catador, não é interessante tirar o lixão. Para o catador é interessante deixar o lixão, mas para os gestores deveria ser interessante não deixar o lixão, mas fazer a gestão dos resíduos sólidos, construir o galpão, dar oportunidade para os empreendedores, fazer a economia girar. Milhões, certo, são tirados de dentro dos resíduos. E hoje nós temos que fazer isso com mais qualidade, porque estamos precisando girar, né? O recurso financeiro é muito importante, nós estaremos aí ajudando milhares de pessoas que estão realmente precisando. Imagine a quantidade de pessoas, Adriano, que irão para os lixões. Por quê? Porque estão desempregados, precisam. Então, nós temos que dar, pelo menos, possibilidade para essas pessoas trabalharem, condições para eles trabalharem. E uma das condições é essa, fazer a gestão de resíduos sólidos, implementar os galpões, fazer a cooperativa, né? Criar a cooperativa, de fato. Porque recurso tem. A Dayana está dizendo o seguinte: existe cooperativa de catadores de lixo em Caxias. Você tem conhecimento dessa cooperativa?
Tenho. Essa cooperativa, ela foi feita há muitos anos, né? Exatamente na época que nós estávamos fazendo esse trabalho, estava implementando. E eu, na verdade, eu não sei quem é o presidente atualmente, mas existe sim uma cooperativa de catadores em Caxias, mas infelizmente desativada, não existe um processo de gestão de coleta seletiva em Caxias. Não é só ter a cooperativa, né? Isso que a gente está falando. É um dos itens, ter a cooperativa. Onde a cooperativa funciona em tal local. Quantos cooperados vocês têm na cooperativa? Tanto. Como vocês fazem a distribuição da renda para esses cooperados? Assim, assim, assim. Imagine um projeto, inclusive aquele, Adriana, que nós estávamos fazendo, se nós tivéssemos isso. Nossa pontuação ia lá em cima, certo? Nós teríamos ganhado aí os 30 milhões, né, naquele outro projeto, e nesse outro nós teríamos ganhado os 5 milhões para estar implementando, porque esses 5 milhões não seriam para a construção do aterro, porque um aterro sanitário vai aí mas não é para 30 milhões. Não, viu, gente? O pessoal está aí, o projeto. Os 30 milhões, os 35 milhões não era para a Ana e eu, não. Nós estávamos fazendo um projeto, quem me conhece sabe, eu atuo em várias áreas, várias frentes, né? A Ana é minha parceira na área ambiental, eu tenho meus parceiros na área do direito, eu tenho meus parceiros na área da publicidade, na área de televisão, rádio, comunicação. Então, assim, na área de investimentos e tudo mais. Então, a gente acaba fazendo parcerias com aquilo que a gente tem. E o que a gente tem de melhor? O nosso conhecimento. A Ana é uma pessoa que trabalhou muito tempo no Congresso Nacional, tratou muito tempo diretamente com senadores, com parlamentares, conhece muita gente influente dentro dos ministérios, então ela conhece muito bem esse caminho. E o Sérgio diz o seguinte: existe sim, doutor, mas os mesmos não tiveram apoio do município e começam os trabalhos e param. Acredito que ele estava falando aqui da cooperativa. Da cooperativa. Aí ele fala: o INASA faz um importante trabalho dentro do município, outro órgão que passa despercebido aos olhos do poder público. É igual a gente estava falando, né? A Dayana está aí online na live. Criar, Sérgio, uma super autarquia para tratar do lixo, do saneamento básico e da água é uma proposta nossa, tá? A Ana, além de ser uma das consultoras, uma das minhas sócias nas empresas que a gente tem, ela também faz parte desse projeto de governo que nós vamos construir a longo prazo. Nós acreditamos que a saúde, ela trata de saúde preventiva, tá? Tratar o cidadão lá na maca, lá em cima do leito, não é a solução para nós, porque isso custa mais caro. E se a gente trata de saúde preventiva, a gente acaba diluindo esse custo no período do mandato de quem tiver, né, na gestão. Mas eu sei que você já conhece isso, você sabe disso, você já defende isso. Eu fico muito feliz por você também estar abraçando essas nossas ideias, tá? O INASA trabalha com reciclagem de resíduos sólidos dentro do município. Eu queria agora, Ana, só para a gente concluir aqui, qual seria o cenário ideal para trabalhar o lixo no município de Caxias? Para a gente já concluir, a gente já vai para quase 50 minutos de live, muitas participações. Cenário ideal? Seria compromisso, né? Compromisso. Ter compromisso. Lixo. Trabalhar a questão, principalmente, da base, né? Dessa base, fazer o dever de casa, trabalhar essa questão de saneamento. Tem uma coisa aí que, só mudando assim um pouco, mas tem um ponto aí que o Sérgio falou, muito importante. Quando a gente fala resíduos sólidos, nós não estamos falando somente do lixão, né? Mas Sim. Se você for nos outros riachos, que são as vertentes, que nós fazemos esse trabalho com a DEMAC, você vai ver que o resíduo sólido, nem todo resíduo vai para o lixão, muitos vão para os mananciais. Então, a questão do meio ambiente é saúde, ele interfere 100% na população. E se nós tivermos o compromisso de trabalhar essa questão, com certeza nós teremos qualidade de vida. É o que a gente vê hoje na região sul,
e parte do Sudeste, qualidade de vida. Eles já fazem um trabalho com resíduos sólidos há mais de 30 anos. São exemplos. Todos os recursos que nós buscamos lá no Ministério do Meio Ambiente, a gente perde para a região sul, porque eles pontuam, porque eles já fazem o dever de casa. Então, o ponto principal, Adriano, com certeza seria esse, trabalhar a base, trabalhar o pouquinho, mas que fosse estruturado. Nós vamos implantar a gestão de resíduos sólidos no bairro X, trabalhar aquele bairro. Nós vamos fazer a revitalização do Riacho Ponte, né? Aí trabalhava a questão do Riacho Ponte. Projetos, nós temos muitos projetos. Só que não é só chegar para o governo federal e a prefeitura chegar e dizer, olha, nós temos esse projeto, está aí 14, 16 milhões, está aqui, nós queremos a verba. Não é assim, tem todo um processo. E é esse processo que os gestores devem atentar para esse processo da base, para a questão da educação, porque já pode ser feito um trabalho de educação ambiental junto com os órgãos. O INASA, por exemplo, faz um trabalho belíssimo, eu tenho acompanhado eles, faz um trabalho belíssimo de reciclagem, um trabalho belíssimo com resíduos sólidos, eles prestam, inclusive, serviços, alguns serviços para a prefeitura, e isso é bom, incentiva, fazem um trabalho na escola, fazem coleta de resíduo para as reciclagens, tanto de pneus, como PET, como outros plásticos também, os recicláveis. Mas nós temos que despertar que não é suficiente, precisamos de muito mais. Existe a cooperativa? Existe, mas precisa estar ativa, trabalhando com o que tem. Nós só temos 10 cooperados. Vamos trabalhar com 10 cooperados. Vamos fazer parceria. Vamos no comércio. Comércio é algo forte para os resíduos sólidos, porque eles têm os melhores resíduos que podem ser reciclados. Então, tudo isso é juntar força. Não é só falar que nós queremos aterro sanitário, é fazer a base. O aterro sanitário, se nós começarmos hoje, nós poderemos ter um aterro sanitário daqui a 4, 6 anos. Se nós não começarmos, nós vamos chegar a 2030 sonhando com aterro sanitário. Porque se nós fizermos, é jogar dinheiro fora. Se o governo federal investir 30 milhões, 35 milhões no aterro sanitário, que eu sei que ele não vai fazer isso, é jogar dinheiro fora. É um futuro aterro controlado ou até mesmo um futuro lixão. Então, o compromisso, eu acredito que deve ser isso. Priorizar essa questão do compromisso, de ter realmente vontade política de fazer e acontecer. Eu fico muito feliz em ouvir você dizendo isso, porque eu acredito que seja o sonho de todo gestor, né? Eu sempre digo que todo político, antes dele ocupar cargo público, ele tinha que aprender a gestar a coisa pública. Como? Visitando os órgãos, tentando entender as estruturas, tentando passar um tempo ali para entender o mecanismo, como que a coisa funciona. Felizmente, não é isso que acontece. As pessoas, quando eles assumem um cargo, em vez de eles se aproximarem das estruturas, eles acabam se blindando, né, dentro de uma estrutura, e acabam errando por coisas básicas. Sim. Então, quando você diz o seguinte, Adriano, tem dinheiro, mas o município não tem documentação, não tem plano adequado, não tem lei específica, não tem a base legal, não tem a sustentação, que é mínimo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o estudo, tem que fazer o plano, tem que fazer a lei, o vereador tem que votar, o prefeito tem que promulgar, para que haja todos esses efeitos. Aí, posterior, chama a consultoria, faz um projeto, procura o edital, lança a proposta para o governo federal nos editais que estiverem abertos, vai tentar captar esse recurso, vem para o processo de implementação e executa. O problema, Ana, e aqui eu estou falando isso para você, porque a gente sabe que no Brasil existe uma cultura muito forte de corrupção. Né? Então, por exemplo, vem 30 milhões, uma hipótese, o projeto de despoluição do Riacho Ponte foi orçado em 14 milhões e pouco, se eu não me engano, o Sérgio, que conhece mais essa história, pode dizer isso para a gente, não é a área que eu estou estudando, o Riacho Ponte, então por isso eu não sei dizer exatamente, mas o valor é cerca de 14 milhões e um pouco. 14 milhões, se você chega dentro de uma gestão pública, a implementação desse recurso, ele vai perder no mínimo 30%. Isso não é eu que estou dizendo. Isso são as agências de regulação internacional, anticorrupção,
que dizem especificamente que recursos, quando chegam nos municípios, eles perdem cerca de 30% do seu rendimento. 30% que deixa de ir para o cidadão, 30% que deixa de produzir os efeitos. E uma dessas ideias que a gente pensou para poder tentar diminuir esse percentual foi o que a Daiana acabou de colocar. Ela diz o seguinte: a ideia da superautarquia é universalizar as ações de saneamento básico, colocando a gestão de um único órgão, água, esgoto, lixo, escoamento. Aí ela falou que o escoamento também é a drenagem, né? Exatamente, é o caminho. Se você consegue centralizar tudo em um local só, você consegue ter ações pontuais. Então, assim, para mim faz muito sentido a gente ter uma superautarquia aqui, que a gente está chamando, mas que já acontece, por exemplo, lá no Sul. Se no Sul funciona, por que no Nordeste não funciona? No Sul nós temos exemplo de grandes autarquias que são ligadas diretamente à administração pública, que são autarquias estatais, que administram o esgoto, a água, o gás, tudo de um local só. Por que Caxias não pode ser diferente? Caxias pode sim seguir um exemplo bom. A Lu disse o seguinte, né? Gostei do seu comentário, Adriana. A prevenção é a melhor solução. Temos que cuidar do meio ambiente e dos catadores que vivem no lixão. Quando quebra algo de vidro aqui em casa, tenho cuidado de embrulhar em algo de papel para que os que recolhem e reciclam não se cortem. Nosso lixo é muito rico. Parabéns para você e Ana. Exatamente, né, Lu? Ana, eu queria só dar um adentrozinho aqui junto com você sobre as ações agora da AL Soluções Integradas. Primeiro, eu queria que você colocasse ela à disposição do povo de Caxias. Tá? É um pedido meu. Se tiver muito projeto aí na área ambiental, a gente procura uma forma de bancar esses projetos. Mas eu queria, você, como é a CEO da AL Soluções, só sou seu sócio, né? Sou sócio minoritário ainda. Eu queria que você falasse sobre seus trabalhos atualmente da AL, quem quiser procurar, quais são especificamente as ações que você está fazendo e aonde você está se encontrando agora para que as pessoas consigam fazer ali um projeto de saneamento, um projeto de drenagem, um projeto de licença ambiental, enfim. Sim, estamos à disposição. Mas antes de falarmos da AL Soluções Integradas, eu queria ver com você só um ponto que você falou aí, que realmente eu estava esquecendo, que é fundamental, que é a corrupção, certo? Só que a corrupção existe há anos, né? E nós temos lutado contra isso. Mas nós temos, em relação à gestão de resíduos sólidos, nós temos um outro agravante também, que inclusive em 2010 eu estava assistindo lá em São Luís um programa eleitoral e o vereador, que hoje ele é deputado, ele disse assim, eu quero dizer para vocês que eu não assinei para que fosse instalada a taxa de resíduos sólidos, a taxa do lixo, nesse município. E fez aquela e realmente ele ganhou muitos votos porque ele não assinou a taxa do lixo. Infelizmente, por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm ainda esse nível de educação de saber que nós precisamos pagar, assim como nós pagamos pelo tratamento da água e esgoto, né? Nós pagamos, nós temos que também tirar para pagarmos os resíduos que nós mesmos produzimos. Certo. Por isso que é uma das questões difíceis que nós temos para implementar a lei de resíduos sólidos, que é essa taxa de lixo, que é um dos pontos fundamentais, inclusive o município que já tem essa taxa implementada, a pontuação vai lá em cima. O Sul e Sudeste, quase que todos os municípios já fazem isso, porque é necessário. Então, é uma palavra que eu deixo aqui para que você que está ouvindo essa live, você que vai ouvir posteriormente, possa falar com seus amigos, com a população, que é necessário que essa taxa seja implementada, que nós possamos mudar essa cultura, que nós possamos fazer esse trabalho que é necessário para que as coisas possam acontecer. Então, essa é uma das questões, só para fecharmos esse assunto de resíduos sólidos.
E a L Soluções Integradas está à disposição. Hoje nós estamos em São Luís, né? Vamos passar uma temporada em São Luís, mas eu estou sempre em contato com o nosso povo lá de Brasília, com os nossos sócios também lá em Brasília, para que possamos fazer um trabalho bem mais estruturado. Então, você também, que é um dos sócios, estamos sempre trabalhando junto, fazendo esses projetos e fazendo com que essas pessoas entendam que é necessário implementar, certo? Que é necessário trabalhar, que é necessário fazer e não jogar a bola para frente. Né? Nós temos que pegar a bola e fazer o gol. Eu quero te agradecer imensamente, do fundo do meu coração, a sua disponibilidade de estar aqui durante 1 hora falando de saneamento básico, Passa rápido, né? Falando de lixão. E só para concluir aqui, antes de te dar propriamente um tchau, um até logo, eu vou responder essa daqui do Sérgio, porque eu não quero jogar essa responsabilidade política para minha companheira Ana. Uma das pessoas, uma das promessas de campanha do atual gestor do município foi a questão ambiental. Entrevista dada à TV Mirante Local. É inacreditável que é um tema tão importante parte despercebido aos olhos da autoridade. Não só foi plano de campanha dele, do gestor municipal, como também fizeram a promessa da despoluição do Riacho do Ponte. O que eu acredito sobre essa questão? Veja bem, todo e qualquer político que vier com um projeto na área ambiental, as pessoas devem olhar sempre com muito cuidado. Por quê? Porque quando se fala de proposta de campanha, a gente tem que ver 2 pilares. Viabilidade. Às vezes o cara cria um projeto mirabolante. Vou fazer aqui um aeroporto que vai chegar Boeing 347, que é um Boeing que transporta 500, 600 pessoas. Sabe que é mentira. Não vai acontecer. E 2, é o cenário atual que a sociedade está vivendo. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma crise de saúde pública. Então, por uma regra muito simples, outros temas serão mais importantes, como é o caso da saúde. O meio ambiente ele acaba ficando no segundo plano. Mas a gente sabe que o meio ambiente só fica em segundo plano porque os gestores não entendem que saúde preventiva começa lá no tratamento do lixão, no saneamento básico, na qualidade da água, que a maioria das doenças que nós temos hoje são doenças vindas, inclusive, do péssimo tratamento da água, do lixo, do esgoto a céu aberto, enfim, N doenças. Eu não sou infectologista, mas de tudo que eu já li até hoje, de tudo que eu conheço até hoje, esse é um dos principais problemas. E dizer para você o seguinte, Sérgio, o nosso plano de governo, ele vai ter, sim, uma atenção especial para o saneamento básico. Tá? A gente acredita nisso, a gente acredita que uma super autarquia para tratar água, esgoto, drenagem, lixo, tudo isso em um só lugar, a gente consegue cobrar e fiscalizar de forma firme e forte. Inclusive, uma autarquia tem a fiscalização do próprio TCU, que é o Tribunal de Contas, a gente cria outros mecanismos anticorrupção, antitrust, as licitações têm um processo de transparência muito maior, a gente consegue dar publicidade muito maior e a gente consegue tratar da forma real que o meio ambiente precisa. O meio ambiente não é só a história das árvores, eu não preciso dizer isso para você, mas para as pessoas que estão aí, né? Não é só a história da arborização, mas é todo um contexto que o meio ambiente está vivendo. Nós estamos vivendo um problema ambiental e nós estamos vivendo um problema ambiental que é sério. A longo prazo, isso vai gerar transtornos, isso vai gerar problemas e mais problemas. Nós já temos uma parcela significativa vivendo com problema respiratório, desenvolvendo doenças pulmonares, que, consequentemente, vão ser tratados aonde? No SUS. E isso custa caro. Tá? Então, quero dizer para você que é, sim, uma bandeira nossa, nós vamos lutar, nós vamos fazer esse negócio acontecer, porque nós acreditamos que acabar com o lixão dessa cidade, fazer uma super autarquia, é o melhor caminho para a coisa acontecer. Tá bom? Ana, diga aí suas conclusões finais, suas considerações. Eu acho que eu já até passei aqui do ponto, mas era isso. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro naquilo que a gente acredita. A gente acredita muito nisso. Tá? Eu só quero falar aqui que eu acho que eu falei que a gente paga pela água, né? Me desculpa, a gente não paga pela água, a gente paga pelo tratamento da água e a canalização, né, para ela chegar até as nossas casas.
e nós te paga, sim, pelo tratamento da água, e é isso que nós queremos que você pague também, pelo tratamento dos seus resíduos sólidos, para que a gente possa implementar os nossos projetos, possa aí tudo correr às mil maravilhas. Muito obrigada, Adriana, é um prazer estar aqui com você, espero que nós possamos ter outras oportunidades de falarmos sobre meio ambiente no geral, podemos aí, quem sabe, marcar uma outra live para falar exatamente dos mananciais, dos projetos que nós já estamos implementando aqui em Caxias e também em outros municípios agora também. Sobre os mananciais, que é necessário fazer esse trabalho também. Estamos aqui à sua inteira disposição, você sabe disso, e de toda a população de Caxias e todas as pessoas que estão interessadas em meio ambiente. Salvar vidas. Obrigado mesmo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, e até mais.